Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Bem-vindos a mais um Pôr do Sol e feliz sábado. Que bom ter vocês aqui com a gente. Que bom dar continuidade a essa série das 7 igrejas. E hoje a gente vai partir para a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Semana passada a gente conversou sobre a igreja de Éfeso. E aí nós ainda temos mais 5 igrejas além da igreja de hoje. Muitas lições, muitos conselhos e coisas para a gente observar na nossa vida cristã e na nossa vida em comunidade de igreja hoje em dia. O que eu acho que é muito interessante observar e ler algo que está na Bíblia, né? Que é tão antigo e tão atual. Então, vamos começar conversando. Eu vou começar continuando a nossa leitura de Apocalipse capítulo 2, agora no versículo 8, que é onde começa a carta à igreja de Esmirna. Diz o seguinte: ao anjo da igreja de Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Essa é uma carta que não tem nenhuma admoestação, né? Nenhuma reprimenda, assim. É uma carta de consolo, de conforto. Exato. Essas cartas eram enviadas às igrejas que estavam em uma localização real. Eram igrejas que tinham um CEP, um número, um endereço e tinham membros. A cidade de Esmirna, por exemplo, era uma cidade real que estava localizada na Ásia Menor, e a gente já conversou sobre isso. Localizada hoje seria no país da Turquia. Quando João mandava essas cartas, ele colocava ali 3 coisas. Quem era o remetente era Jesus, as características de Jesus que estava enviando a carta. Segundo, quem eram os destinatários, quais são as características deles. E a terceira vinha uma mensagem, sendo ela uma mensagem às vezes de louvor, dando algum conselho, reconhecendo alguma coisa boa e também dando um conselho, às vezes uma advertência e fazendo uma promessa. A essa igreja, quando João escreve a essa igreja, ele diz que Jesus, que está mandando a carta para essa igreja, ele reconhece algo nessa igreja, que é o sofrimento que essa igreja está passando. Não só isso. Mas que sofrimento é esse? Então, mas não só o sofrimento. Ele se coloca como o destinatário, Jesus, dizendo: eu também sofri. Então, ao ele dizer a essa igreja: conheço o seu sofrimento, ele também está dizendo assim: eu também sofri. Eu me coloco junto de você. Eu quero que você entenda que as suas lutas eu conheço, porque eu também as lutei. Que o seu sofrimento não passa desapercebido, porque eu também sofri. Jesus, ele não está escrevendo essa carta numa postura e numa posição de aquele que não conhece o sofrimento humano. Agora, o que estava acontecendo nessa cidade, nessa igreja em específico? A cidade de Esmirna era uma cidade muito rica. Ali existia muita prosperidade. E ali era o centro do antigo culto ao imperador. O que acontecia? Hoje a gente tem, em São Paulo, no Brasil inteiro, você encontra os famosos sindicatos.
Isso já era muito comum naquela época. Existiam os sindicatos dos pescadores, o sindicato dos construtores. Para você fazer parte do sindicato, para você fazer parte daquela sociedade, daquela comunidade, você tinha que respeitar certas regras. E a principal delas era o culto ao imperador. Ou seja, para você fazer parte do sindicato, que você teria emprego se você fizesse parte do sindicato, você teria que adorar ao imperador. Você teria que adorar o imperador no dia do imperador, queimar incenso ao imperador, como que aquele imperador fosse um deus. E aí essa igreja se opôs a isso e é perseguida. Essa igreja que estava numa cidade rica, com oportunidades, ela se opõe a isso. E os membros dessa igreja se opõem a isso. Aliás, o pastor dessa igreja, Policarpo, ele morreu, pagou com a sua vida, porque ao ele se opor a esse sistema, ele foi perseguido e a igreja foi perseguida e Policarpo, o líder maior, foi morto. Ou seja, quando você não segue o sistema que foi imposto pela comunidade, eles começaram a sofrer perseguição. E aí eles ficaram realmente pobres. A palavra grega usada para pobreza aí é uma palavra que é usada diz assim, extrema pobreza. Não é pobreza, sabe, mais ou menos pobre. É o extremo pobre, aquele que absolutamente não tem nada, ninguém por ele. Pessoa que vive nas ruas, pessoa que vive mendigando. O que é interessante. Agora Jesus diz assim, essa perseguição que vocês estão sofrendo, ela vai ser momentânea, ela não vai ser para sempre. Porque eu estou vendo o que está acontecendo. Eu sou aquele que sofre junto com você. Isso é muito bom a gente saber, né? Uma carta de empatia. Porque, na verdade, quando a gente está sofrendo, o que a gente mais procura é saber se alguém entende esse sofrimento. Não adianta você chegar numa pessoa que está sofrendo e dar conselho. Vai lá para a pessoa que perdeu um filho, uma filha. Começar a falar para essa pessoa... mas vai ficar melhor, fica tranquilo. Vai passar. Pior coisa, não, mas você tem outros filhos, foca nos outros filhos. É um absurdo. Agora, quem já perdeu um filho, às vezes consegue aconselhar outra pessoa que está passando por isso. Porque essa pessoa fala, olha, eu sei o que você está sentindo. É uma dor cruel, machuca a alma. E você consegue entender naquela dor daquela pessoa, você se vê nessa dor. As pessoas precisam ter mais compaixão. Jesus tem esse tipo de compaixão. Ele sabe quem é você, ele sabe os seus problemas, suas lutas. Ele viveu aqui nessa terra, ele conhece a dor da perseguição, ele conhece a dor da traição, ele conhece a dor da rejeição. Ele sabe o que é ser pobre, ele sabe o que é não ter lugar para dormir, ele sabe o que é não ter dinheiro para comer. Ele sabe de tudo isso e conhece as suas lutas. E ele diz para essa igreja, eu sei o que está acontecendo e não vai ser para sempre. Porque vai chegar um dia que isso vai acabar. Deus vai colocar um basta nessa sua dor. Porque ele também diz para nós, e isso é muito interessante, Jesus não mente para a igreja. Ele diz lá no livro de João, lê aí no livro de João, capítulo 16. Ele dá uma mensagem para a igreja de hoje também. Versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus diz que nós teríamos o quê? Aflições. Não é segredo que nós viveríamos assim. Então essa igreja de Esmirna é um símbolo da igreja que estava sendo perseguida. Porque a igreja, nessas 7 fases, realmente foi perseguida. Essa fase segunda da igreja mostra a perseguição que foi feita pelo Império Romano. E você tem ali milhares de pessoas que pagaram com suas vidas. Ali no Coliseu, em Roma, que foram mortos, perseguidos. Então é essa igreja, essa fase da igreja perseguida que essa carta está atentando. Mas essa carta também fala para nós hoje, sofrendo perseguições do dia a dia, as agruras, as tristezas, as dificuldades. Aí vem uma promessa, que é a parte final da carta. Diz assim, que Jesus está preparando para a gente uma coroa, né? Essa é a parte final da carta, uma coroa. Agora, olha só que interessante, essa coroa que essa igreja vai receber, ela é prometida só para esse grupo de pessoas. A palavra usada aqui não é para coroa como todos nós vamos receber no céu. Quando nós chegarmos no céu, a palavra de Deus é que nós vamos receber uma coroa. Essa é uma coroa diferente. O nome dessa coroa em grego é Stéphanos. Ela era dada
apenas para aqueles atletas que corriam maratonas e que chegavam a concluir a maratona. Você não precisava ganhar a maratona. Você só concluía a maratona e ganhava uma coroa de louros, Stéphanos. Essa maratona que os atletas conseguiam terminar era muito difícil, porque imagina correr uma maratona. Hoje já é difícil, né? Com todo o aparato, com tênis, com tudo. Imagina correr maratona de sandália, com pedra no chão. E essas pessoas treinavam para essas maratonas. Olha só o que diz o apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, porque era de louro. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Essa é a coroa que Jesus tem reservado para esse grupo de pessoas. Sabe o que está acontecendo agora? Tem gente sofrendo demais. Eu sei que talvez você seja uma dessas pessoas. E eu sei que talvez eu possa falar para você qualquer coisa que não vai adiantar nada, porque eu não sei o seu sofrimento. Mas Jesus sabe. Ele conhece você. Ele está dizendo para você, o seu sofrimento não vai durar para sempre. Amém. Porque vai chegar o dia que a noite escura vai passar. E o mais importante, no meio do seu sofrimento, Jesus está com você. E aí vem uma promessa. Um dia, Jesus vai coroar você. No céu, quando nós chegarmos lá, nem todos vão ter uma coroa igual. Alguns vão ter coroas diferentes. Algumas pessoas vão ter uma coroa que vai ser a coroa de um pai que perdeu um filho para o Covid. Talvez você vai ter uma coroa de uma pessoa que conseguiu vencer a rejeição, dos problemas de um casamento, e você venceu, e você chegou no céu, apesar dos problemas. Sua coroa vai ser diferente. A coroa destinada para aqueles que sofreram nessa terra vai ser diferente. E eu não quero dizer isso para que você chegue no céu e seja, então eu vou ser melhor do que os outros no céu. Não é isso. É que Jesus, ele quer distinguir você, porque ele sabe a sua dor. E ele quer dizer para mim e para você hoje, a recompensa vai vir. A recompensa maior é você andar com Jesus. Mas um dia a recompensa virá. Nós vamos viver com ele para sempre. E lá no céu seremos todos coroados. Mas alguns de nós receberemos coroas especiais pelas lutas que nós estamos vivendo hoje. Amém. Que Deus abençoe você nesse sábado, que seja uma bênção. Não sei como você está recebendo esse sábado, não sei há quanto tempo você acompanha a gente por aqui, mas eu te encorajo a toda sexta-feira, às 18 horas, estar aqui com a gente, porque a gente sempre traz conversas e temas bíblicos, e a gente vai continuar sexta-feira que vem falando da próxima igreja, para conversar sobre a próxima carta do Apocalipse. Tá bom? Que Deus te abençoe muito. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque a tua palavra diz que o Senhor conhece o nosso sofrimento, que o Senhor se aproxima de nós nas nossas lutas e dificuldades. O Senhor sabe a dor que cada um de nós sentimos e como essa dor dói. O Senhor consegue colocar a sua mão sobre cada um de nós. Eu sei que talvez a gente não veja o resultado da nossa fé ainda agora. Talvez a gente vai ter que lutar algumas outras lutas, mas a promessa é fiel e verdadeira. Um dia nós vamos ser coroados quando Jesus voltar. Abençoa cada uma dessas pessoas que estão ouvindo e que elas possam receber agora, da sua mão, um alento especial, que eles possam ser tocados pelo teu Espírito, lembrando a eles que o Senhor está aí, pertinho deles, no meio das batalhas da vida. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.